Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 8. Glória a Deus. Versículo 1. Se o telão de LED estiver muito forte, me avisa. Amém? É que é a última geração, a última qualidade que inventaram no mercado. E nós ganhamos, você acredita? Aleluia. Deus é bom. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas a sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Versículo 5: e fizeram até mais do que esperávamos, pois o seu primeiro passo foi entregar ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Amém? Agora abra comigo Salmos 23. Um salmo muito conhecido da Bíblia. Versículo 3: renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim Ele honra o seu nome. Versículo 4, se você puder ler comigo, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado, Tua vara e o Teu cajado me protege. Versículo 5: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Alguém ama a palavra de Deus aqui? Vou perguntar mais uma vez, alguém ama a palavra de Deus? Nós estamos numa série de mensagens todo domingo. Nós começamos domingo passado, mas eu quero que você entenda, porque na nossa conferência, uma das coisas que nós iremos fazer é a gravação do primeiro DVD do V-Music. Amém? Nós temos um time de louvor nessa igreja que tem o nome de V-Music, e a gente está programando tudo para gravar na nossa conferência as canções que Deus nos deu. E hoje nós estreamos uma música nova. Quem percebeu? Amém? Nós cantamos a segunda música que nós ministramos hoje. Eu quero ver a Tua Shekinah. Essa é uma canção que Deus nos deu no nosso retiro de composição que a gente teve esses dias. E quantos foram abençoados por essa canção nessa noite? Amém? Já vai decorando, já vai pegando as músicas e aprendendo. E hoje eu quero falar sobre outra canção que tem uma passagem que Deus colocou no meu coração. E eu tenho pregado isso há muito tempo, e Deus, Ele realmente transformou a minha vida através dessa palavra, que é sobre o Deus que está conosco. Amém? Levante sua mão direita e diga assim: Deus está comigo. O Deus Emanuel. Diga mais uma vez: Deus Emanuel. Então o tema da mensagem de hoje é In the Valley by Overflowing. Eita Deus! No vale, mas transbordando. Diga bem forte comigo: no vale, mas transbordando. Mais forte, irmão, diga: no vale, mas transbordando. Fala para essa pessoa do seu lado, que você não falou com ela ainda hoje, fala assim: olha, você vai transbordar da unção de Deus, mesmo no vale. Fala para ela assim: nenhuma adversidade vai parar o seu chamado, vai parar o seu propósito, porque o Deus Emanuel está com você. Alguém acredita nisso aqui nessa noite? Celebra Jesus então, você que acredita. Aleluia. Eu casei em 2015.
Já percebeu como o casamento muda as pessoas? Quem já percebeu? Eu acho muito interessante como alguns relacionamentos têm o poder de transformar a nossa vida. Eu era um cara meio desorganizado, comia errado. Aliás, deixa eu pegar outro exemplo que nada mudou. Ok. Tá bom. Eu dormia muito tarde. Não está dando certo nada que eu estou falando aqui. Ok. Não, tá bom. Eu era menos estiloso. Agora sim. Eu era aquele cara que colocava um short estampado com tênis vermelho, com uma camiseta florida. Até encontrar a raiz. Muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mudou ao meu ver, o jeito que eu enxergo a vida. Porque o relacionamento, ele tem o poder de mudar a sua visão. Está comigo, amém? Então a gente muda conforme vai passando o tempo. Por exemplo, a Raíssa nunca gostou de rock and roll, nunca gostou de black music, nunca gostou de música legal, só gostava de pagode e sertanejo. Quando ela casou comigo, roqueirão, black music, só música legal, só Justin Bieber, Anitta, tá amarrado, aleluia. Mas o meu gosto musical teve também uma influência na vida dela. Ela começou a aprender outras músicas, a aprender outros ritmos. E o relacionamento, ele muda a maneira como a gente enxerga algumas coisas. Amém? Quem está entendendo? Diga amém. Eu quero que você entenda algo. A maneira como você se relaciona com Deus muda a forma como você enxerga as adversidades. Amém. Vou repetir para você entender. A maneira de como você se relaciona com Deus muda o seu olhar para as adversidades. Então, às vezes você está passando por algumas adversidades na sua vida e elas parecem impossíveis de serem resolvidas. Eu quero que você entenda essa noite, Deus te trouxe nesse culto, irmão, para que você volte os seus olhos para Deus, porque a maneira pela qual você se relaciona com Deus muda a maneira como você enxerga as adversidades. Quem está comigo, diga amém. E a gente vai para esse texto de Coríntios que eu li primeiro. Paulo está dizendo aqui uma coisa muito interessante. Quero que você leia com calma comigo o versículo 1 de 2 Coríntios. Olha o que a Bíblia diz. Deixa eu abrir aqui na minha. Aleluia, Jesus. Essa alegria não vai mais sair, não vai mais não. Essa alegria não vai mais sair. Desemboca o vaso, Jesus. Não me provoca. Dançamos o vaso, Jesus. Enche de asas. 2 Coríntios capítulo 8. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Paulo está escrevendo. A igreja de Jerusalém estava passando um momento difícil. Então, todas as igrejas, elas começaram a juntar uma oferta específica para a igreja de Jerusalém. Amém? E aí Paulo começa a falar sobre uma igreja, as igrejas de Macedônia. E é muito interessante porque esse texto ele mostra para a gente que a adversidade não dita o tamanho da sua fé. A circunstância não tem poder para determinar o tamanho da alegria do seu coração. Amém? Olha que coisa maravilhosa, versículo 2. Versículo 1, Paulo diz que: agora, irmãos, queremos que saibam o que o Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas de Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições. Diga bem forte isso, muitas aflições. Olha esse contraste. Mas a sua grande alegria e extrema pobreza, grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Sabe qual é o nome disso? Paradoxo. Como que uma igreja que é extremamente pobre, é o que a Bíblia diz aqui, extrema pobreza, como que uma igreja extremamente pobre pode se mover em uma rica generosidade? Então presta atenção, irmão, você precisa entender que Deus ama trabalhar em meio a paradoxos. Se você olhar a Bíblia, você vai perceber o seguinte: Deus ele estabelece paradoxos para provar que Ele é Deus independente da circunstância. Então pensa comigo, Ele fala assim: eu vou fazer uma nação. Então Ele escolhe duas pessoas para começar uma nação. Aí quem Ele escolhe? Abraão e Sara. Um tem 70 anos,
a outra tem 60 anos, a mulher é estéril. Irmão, olha as pessoas que Deus escolhe para começar uma nação. É um paradoxo. Como que você vai criar uma nação, multiplicar seres humanos com pessoas estéreis? Então eu não sei qual paradoxo você está vivendo nessa noite, nesse dia, mas eu quero declarar sobre a sua vida, irmão: a circunstância ao seu redor não define o tamanho do milagre que Deus coloca na sua vida. Quem recebe isso em nome de Jesus? E essa é a vantagem de servir ao Senhor, porque nós não nos movemos pela cultura do país, nós não nos movemos pela cultura do estado, nós nos movemos pela cultura do céu. Você não está em crise, você está em Cristo. Chacoalhe alguém perto de você e diga para essa pessoa: você não está em crise, você está em Cristo. E se Ele está comigo, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar, porque quem está comigo é o maior de todos, Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor dos senhores, o Senhor das batalhas. E a minha alegria vem dEle. A minha alegria vem do Senhor. Eu caminho em meio ao paradoxo, porque o meu Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Tudo que eu penso, tudo que eu imagino. Esse é o Deus que eu conheço. Ama usar um paradoxo para lhe revelar a sua glória. Então Ele pega uma igreja que é extremamente pobre e dá um exemplo de uma rica generosidade. Sabe o que acontece com você, irmão, quando você passa por pressão? Eu tenho aprendido isso, que nós não seremos livres de passar pressões, de passar adversidades. E é muito interessante porque Jesus fala isso: no mundo tereis aflições. Mas o versículo não acaba aí. Talvez a sua fé está estremecida porque você parou nessa parte. No mundo tereis aflições. É isso mesmo, pastor. Vai chorando, geme e chora, quer vitória. Vai chorando, geme e chora. Quem conhece essa música? Só o dinossauro da igreja vai saber essa música. Você acabou de revelar sua idade. Levante a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir mais. Chorando, geme, está amarrado em nome de Jesus. Não precisa gemer para ter vitória. Ele já venceu por você na cruz. Ele já abriu o caminho para você. O que você precisa é caminhar em fé e parar de olhar para a circunstância e olhar para o Deus que criou todas as coisas, o grande eu sou. Em meio a adversidades você vai viver milagre. Em meio a desertos vai ter um manancial de águas para a sua vida, porque Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Então, em nome de Jesus, irmão, entenda: Deus vai usar adversidades no seu caminho para posicionar você no propósito de Deus para a sua vida. Ele vai precisar usar ferramentas que parecem parar você, mas na verdade vão impulsionar você para o seu chamado. Hoje eu tive um convite muito legal. Eu participei de um programa na rádio. Quem ouviu? Uma galera ouviu. 10 horas da manhã, estava lá eu falando mais que a boca. Passou um filme na minha cabeça, eu mandei mensagem para minha mãe e ela começou a ouvir a rádio. E eu comecei a pensar o começo dessa igreja. Nós começamos a igreja em uma adversidade, em um tempo que pregar o evangelho não era como hoje. A Igreja Vitória, ela tem 4 anos em Campo Grande, mas a Igreja Vitória, ela nasceu em Anastácio há 30 anos atrás, 29 anos atrás. E quando começamos a igreja, há 29 anos atrás, em Anastácio, tudo que tinha no nosso caminho eram adversidades. Tudo que tinha no nosso caminho eram circunstâncias desfavoráveis. Como que poderíamos ter uma grande igreja numa cidade tão pequena? Num momento tão difícil da igreja, no momento em que muitas igrejas, muitos pastores viviam uma miséria financeira, extrema pobreza. Mas sabe o que eu percebo dentro de mim? Você pode ir numa igreja que não é tão rica, que se vive uma realidade diferente da que você conhece. Se o cara for de Deus, você vai encontrar algo diferente nele.
você vai encontrar uma alegria que não dá para explicar. Fala para quem está perto de você, fala assim: as maiores ofertas dessa igreja vem das pessoas mais simples. Por quê? Porque são aquelas que entenderam que a adversidade não põe regra no tamanho da minha generosidade. Irmão, você precisa entender isso. Viver milagre em dias favoráveis só é legal, mas viver milagres em situações desfavoráveis, isso é incrível. Então, se você está passando alguma situação desfavorável na sua vida, alguma circunstância, alguma adversidade, eu quero liberar sobre a sua vida. Você está a um passo de viver o milagre. Você está prestes a viver o sobrenatural. Você está prestes a experimentar o poder do reino de Deus em ação na sua vida. Está comigo? Diga amém. Então a gente vai para Salmos 23, que é um dos versículos mais famosos da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o versículo que salta no seu coração fim de mês quando você olha a sua conta. Mas eu quero que você entenda, há princípios nesse versículo que me levaram para um lugar em Deus, que gerou uma canção em Deus. E uma das canções que nós gravaremos na nossa conferência se chama Emanuel. Mesmo no vale, Emanuel. Diga isso bem forte comigo: mesmo no vale, Emanuel. Não estou emocionado, eu engasguei, tá? Diga: mesmo no vale, Emanuel, perdão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Pensa comigo, irmão. Davi está escrevendo esse texto, e por mais poético que ele seja, o efeito que ele tem na sua vida não é de abrir ele e colocar na sua cama, mas é quando você realmente passa pelo vale da sombra da morte, e você descobre um Deus que não te livra do vale, mas te livra no vale. Você descobre um Deus que está com você em todos os momentos. Então presta atenção, irmão, há uma segurança na presença de Deus. Ele tem um nome, o nome de Deus é o Deus conosco, Emanuel. E aí, quando a gente vê essa passagem, eu acho muito interessante como Davi escreve tudo isso, porque ele começa falando: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Você percebe que o versículo poderia ser diferente? Se fosse a gente escrevendo, seria assim: eu nunca vou passar pelo vale da sombra da morte, porque Ele está comigo, amém. É verdade, não é? Eu nunca vou passar uma treta de relacionamento amoroso na minha vida, amém, ponto final. Eu nunca vou passar um problema financeiro, porque Deus está comigo, amém, ponto final. Não é isso que você escreveria? Mas Davi escreve: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Quem está entendendo que eu estou pregando aqui essa noite? Quero que você entenda, irmão, Deus está com você. Ele é seu melhor amigo. Ele é seu melhor amigo. E quando a gente olha para essa passagem, a gente descobre algumas coisas sobre adversidades. E a primeira delas é que assim, não importa se você esteja no vale, o seu cálice vai transbordar. Tem uma taça aí? Alguém me traga uma taça? Alex, por favor. Mesmo que você ande pelo vale, você vai transbordar. Toca o nome de alguém e fala assim: não fica com medo do vale. Não acredito em você. Fala: seja um profeta de Deus, faça uma cara de leão e diga para ele: não tenha medo de vale, porque é no vale que seu cálice transborda. Pastor, o que é transbordar o cálice? A Bíblia fala sobre o cálice, onde derrama uma unção de Deus sobre as nossas vidas. Significa que enquanto você está passando pelo vale da sombra da morte, enquanto você está caminhando pelo vale, o seu cálice, ele começa a transbordar, ele começa a se encher. Significa que a situação de adversidade na sua vida, ela não vem para matar a sua fé, ela vem para te colocar num nível maior de fé.
ela vem para te dar uma nova experiência com Deus. Então o seu cálice pode estar vazio hoje. Talvez você precisa passar por uma adversidade para entender que Deus vai transbordar o seu cálice, mesmo em meio a adversidades. Ainda não acabou, ainda não é o seu fim. Esse problema de hoje vai virar propaganda de testemunho amanhã, porque Ele é fiel para cumprir cada palavra. Então fica firme no Senhor, não estremeça a sua fé, não estremeça os seus joelhos, continua caminhando, continua orando, ainda que você caminhe pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, porque Deus está com você. Quem acredita nisso, diga amém em nome de Jesus. O seu cálice vai transbordar. O seu cálice vai transbordar. O vale é de sombra da morte. Vamos continuar lendo esse versículo porque ele é muito poderoso. Prepara uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Versículo 5: preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. É isso que Deus faz com você no vale. Eu confesso para você que eu sempre tive muito medo de vale. Eu fui um cara que acreditava em Deus e confiava em Deus, mas não gostava de uma prova não. Falava em prova, eu falava assim: sai de mim, provinha, não tô de boa de prova, tô de boa de vale. Quando você foge do vale, irmão, você está fugindo do seu crescimento. Então eu não quero que você fique desanimado, e eu não quero te iludir também, falando que você não vai ter nenhum problema esse mês de agosto. Eu estou aqui para te falar que, apesar das adversidades que você irá enfrentar esse mês, Deus está com você. Deus está com você. Salmos 23, ele é um salmo sobre uma presença de Deus ao nosso lado. Já percebeu que quando a gente passa alguma adversidade, a gente se sente sozinho? Já percebeu isso? Que o primeiro sentimento que vem sobre nós é um sentimento de solidão. Parece que estamos sozinhos, parece que não tem com quem contar. Então, irmão, entenda, Deus está com você. Ele é o Emanuel. Fala comigo: vale, sombra e inimigo. Mais uma vez: vale, sombra e inimigo. Esses três elementos são agentes de marketing de Jesus para mostrar para você o seu novo nível. Não acabou, irmão. Se você está respirando é porque não terminou. O vale, o que vale mostra para nós? O que é um vale? Uma montanha. O vale. O que o vale está fazendo no marketing? Para que assunto o vale está apontando? Fala comigo: o vale aponta para um monte mais alto. Então escute isso. Se você está se sentindo num vale, se prepara, porque Deus está colocando você no monte mais alto. Não fique seus olhos no vale, coloque os seus olhos na promessa de Deus. O vale aponta para um monte mais alto. E a sombra da morte? Fala comigo: a sombra só mostra uma coisa: que o sol está brilhando. Talvez você não veja, mas o sol da justiça está brilhando ao seu favor. Talvez você não perceba, mas o sol da justiça está brilhando ao seu favor. Quem acredita que Deus está nesse lugar? Então faz assim com a sua mão. Eu declaro sobre a sua vida o que você vai viver nesse mês. Os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no seu coração. Eu declaro sobre a sua vida que o que você viverá nesse mês, em todas as áreas, será muito mais do que abundante, será transbordante.
vai transbordar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu coração, sobre o seu chamado e o seu ministério. Se você recebe, diga: eu recebo em nome de Jesus. Alguém acredita nisso? Se o vale aponta para um monte mais alto, e se a sombra significa que há um sol brilhando, o sol da justiça, que me aquece em meio a dias de frio, os inimigos que nós temos apontam para uma mesa, e nessa mesa tem um óleo que unge a sua cabeça. Sabe o que é isso, irmão? É a unção de Deus para você viver coisas sobrenaturais no Senhor. Tem coisa que é só a unção de Deus, irmão. Tem coisa na nossa vida que, se não for a unção de Deus, não dá. Davi só conseguiu vencer Golias porque tinha uma unção sobre ele. Antes dele lutar contra Golias, o profeta Samuel já tinha ido na casa dele e separado ele como um rei. Então o problema é que a gente quer ir para a guerra sem unção. O problema é que a gente quer valorizar mais a espada do inimigo para a gente pegar para a gente como troféu, do que a unção do óleo que nos capacita para a guerra. Então entenda, é um tempo novo de unção, e a Bíblia diz que é um óleo, sabe, é uma glória de Deus na comunhão, uma unção de Deus que desce pela cabeça, que alcança todo o corpo. Eu fiz questão de arrumar as cadeiras nessa igreja hoje. Estava de outro jeito ontem, e eu falei assim: eu vou arrumar de outro jeito. Eu arrumei todo mundo apertado. O povo vai vir ofertar, vai trompar um no outro, para ver se você entende que você está perto de pessoas iguais a você, imperfeitas, para ver se você acorda para abraçar alguém na igreja e entender que há uma unção de Deus sobre nós. Há uma unção de Deus sobre mim, sobre você, que você não precisa entrar nessa igreja e sair como se ninguém tivesse visto você, porque a gente está olhando você. Nós não seremos uma igreja, vou confessar, o meu maior medo de pastor, da gente ser aquela igreja grande que ninguém fala com ninguém, aquela igreja grande que o pastor acaba o culto, não consegue falar tudo com ninguém. Eu vou falar de púlpitos aqui, acabar o culto, quiser vir falar comigo, me abraçar, eu quero que você venha. Já endemoniado, eu vou expulsar demônio, chama a Ivone para me ajudar. Nós somos uma família, irmão. Nós seremos muito chique. Fala para o irmão assim: você está muito chique hoje, por sinal. Mas a nossa canção, ela só é bonita quando a gente canta junto. A nossa adoração, ela só tem um cheiro suave para Deus quando ela não tem o nome de alguém, mas é o som da noiva de Jesus. É o som da noiva de Jesus. Eu profetizo sobre você. Deus deu uma palavra muito forte sobre o meu coração nesses dias, nesse mês de agosto. Deus me disse assim: filho, você precisa entender, eu tenho vocês como a minha noiva. Então para de se preocupar com o que é a obrigação do noivo, e comece a se adornar como a minha noiva. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Para de olhar para a sua circunstância, irmão, e olha para Deus. Para de se preocupar e olha para o passarinho do céu, que não planta nem semeia, mas todos os dias ele tem alimento. Olha para toda a criação que Deus fez. Olha para todas as coisas que Deus fez. Tudo que Ele fez, Ele disse: é bom. Quem dirá nós, que somos seus filhos? Então entenda, nós seremos uma igreja maior que essa que está aqui hoje. Vou falar de novo? Prepara para a gente comprar mais cadeira. Quem está comigo, diga amém. Nós vamos fechar aqui com drywall ali, drywall lá atrás. Vamos colocar um monte de cadeira aqui, telão ali, telão lá, mais um monte de cadeira aqui. Vai ser bem grande, só que vai ser diferente. Nós não seremos a igreja grande que ninguém conhece ninguém, a igreja grande que você vai só para ninguém te ver, só para falar que foi e vai embora, não fala com ninguém. Nós não seremos essa igreja. Nós somos aquela família, sabe aquela família grande,
que tira foto tudo junto, que come todo mundo junto, que passa os dias festivos todo mundo junto. Quem está comigo, diga amém. Nós somos essa família, nós somos essa igreja, e nós precisamos aprender a viver junto aqui, porque vai tocar a trombeta um dia, e se você não aprender a viver aqui com seu irmão, não dá para você ir para o céu, viver lá. Então quanto mais apertado for essa igreja, você vai perceber que eu vou deixar, para você ser obrigado. Você só vai conseguir passar para o outro lado, se cumprimentar seu irmão. Você vai ficar sem graça de... Pastor, eu sou antissocial, pastor. Está amarrado essa vida em nome de Jesus. Nós temos uma cidade para ganhar, irmão. Nós temos pessoas da sua própria família que podiam estar aqui hoje celebrando a ceia com você, mas não estão. Então essa unção que vem de Deus para nós, essa unção aqui, ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, como óleo precioso, que desce sobre a cabeça, pela barba, e alcança todo o corpo. Talvez você está enfrentando adversidades que você não está conseguindo vencer, porque você está sozinho. Eu profetizo sobre você, que a unção de Deus, derramada nessa Santa Ceia hoje, vai te habilitar, para você romper grandes limites na sua vida. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Então, se tem um inimigo, é porque tem uma mesa, e essa mesa tem um óleo, mas essa mesa também tem um cálice, e esse cálice não vai apenas encher, mas ele vai transbordar. Sabe qual é a beleza desse versículo, irmão? Que esse transbordar do cálice não é no palácio. Essa bênção abundante, ela não vem em tempos favoráveis, onde o mercado está aquecido, onde está todo mundo comprando e todo mundo vendendo. Essa bênção, ela vem no vale da sombra da morte. Sabe por quê? Porque Deus está com você, e Ele é o seu pastor, e se Ele é o seu pastor, nada te faltará. A shalom de Deus te alcança, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, em todas as áreas da sua vida, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Se Ele é o seu pastor, shalom na sua vida, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Alguém crê, pelo amor de Deus, nessa mensagem em nome de Jesus? Alguém para celebrar Jesus aqui nesse lugar? Diga bem forte: mesmo no vale, eu vou transbordar. Mesmo no vale, eu vou crescer. Mesmo no vale, eu vou romper em fé. Aleluia. É uma unção como você nunca teve antes. Uma unção como você nunca teve antes. Por isso, feche teus olhos. E antes da gente ceiar, eu quero fazer uma oração com você. A minha vontade hoje, de verdade, irmão, é descer nesse púlpito e profetizar em todo mundo que está aqui. Porque desde a primeira canção, eu vi como se os céus se abrissem sobre nós. Você vai perceber que a sua semana vai ser muito diferente dessa vez. Pessoas aqui vão viver em agosto que nunca viveram na vida inteira. Pessoas aqui fecharão negócios milionários. Deus me fala agora. Deus me mostra contratos milionários. Vai precisar abrir uma nova conta capaz de gerir toda a finança que vai entrar na sua vida. Eu declaro que pessoas fecharão contratos milionários nessa igreja. E quando você fechar o contrato, lembre-se, Deus esteve com você no vale, e o seu cálice está transbordando.
Feche teus olhos, você que crê em Jesus. Mesmo no vale, ou talvez em meio a uma tempestade. Jesus não livrou os discípulos da tempestade, mas também não abandonou os discípulos. Jesus estava com eles. Nós estamos num mundo em que jaz o maligno, e se você entender que o Emmanuel está contigo, você pode todas as coisas em Jesus. Para de se sentir tão pequeno, porque em Deus Ele te fez rei e sacerdote, para reinar em vida. Para de se sentir aquele que mendiga o pão e começa a confiar naquele que se alimenta da palavra de Deus, daquele que se alimenta do pão da vida. Isso é o pão da ceia. É Jesus mostrando para nós que o maná que veio do céu lá atrás não deixou de cair. Ele ainda é o nosso sustento. Ele foi o próprio pão que desceu do céu. Então você nunca vai ficar sozinho, irmão, se você entender isso. Nada vai te faltar, e ninguém vai te faltar. Feche teus olhos.